A paz do Senhor, os irmãos, amém? Estamos aí juntos, mais uma escola bíblica. Agora, para finalizar, né, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses e já aí dá mais ou menos um apanhado geral aí da outra carta que nós vamos estar iniciando o estudo dela na semana que vem. Eu espero, mais uma vez, né, eu falei na semana passada, espero que esse período que a gente estudou essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses tenha sido um período de grande proveito. Eu tenho um carinho por essa carta porque ele trata de assuntos muito atuais, né? Então é uma carta que foi escrita para a igreja de Colosso e algumas igrejas que estavam ali próximas a ela, a essa igreja. Então é uma carta que foi escrita naquela época para eles, mas que serve de muito ensinamento para nós como igreja e como família nos dias de hoje. Então, espero que vocês tenham aí aproveitado bem. E a próxima carta que nós vamos estudar, né, eu tive a feliz notícia, né, o pastor Moacir, que é quem dá a diretriz, né, quem dá a direção do nosso estudo. Então ele me passou que nós estaremos estudando a carta que o apóstolo Paulo, a próxima, né, aos Filipenses. Eu tenho um carinho, assim, como é que eu vou colocar? Eu tenho um carinho muito grande pela carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Mas se eu tivesse que escolher assim, a carta que eu mais gosto de todas as cartas paulinas, se eu tivesse que fazer um apanhado de toda a Bíblia, colocando no status de livro, né? Então, assim, de todos os escritos bíblicos, o que eu mais gosto é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Então, inclusive, é o que eu mais leio, né? É a carta que eu mais leio. Eu já li toda a Bíblia, eu acho que umas 4 vezes, mas essa carta eu já li mais de 20 vezes. De vez em quando eu estou relendo ela, porque eu gosto muito dos assuntos que o apóstolo Paulo trata com os filipenses e também um pouco da história dessa cidade, de como ela foi formada, de toda a história que envolve essa cidade, né? Então, eu gosto dessa carta. Então, eu acho que vai ser um período que a gente vai estar estudando essa carta, que vai ser... Eu tenho muito prazer de estudar toda a Bíblia, mas eu tenho um prazer muito forte de ler a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar essa carta e ver o que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, como era a vida deles ali, como a cidade foi formada, quais eram as influências que eles estavam sofrendo para que motivasse o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Amém, querido? Então, semana que vem a gente começa essa carta, então, né, que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Mas hoje a gente tem que encerrar, né, essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. E a partir daí, a gente já começa a partir da semana que vem, a estudar então a próxima carta. Amém, querido? Então vamos estar orando, estar iniciando. Antes da oração, quero mais uma vez lembrar os irmãos de que a escola bíblica, nesse modelo, né, online, você tem como acessar não somente a escola bíblica, mas você tem como acessar as pregações, as ministrações, de tudo que está sendo feito durante esse período, né, que a gente está afastado fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente. Então você pode acessar todo esse conteúdo no YouTube. Então você pode rever a escola bíblica, rever as pregações, né, as ministrações de todas as pessoas que estão ministrando durante a semana. Você pode revisitar, rever, fazer anotações. Você tem liberdade para isso, irmão. É importante que você tenha... É como se você tivesse todas as pregações a uma vez só aí na sua casa, disponível para você. E às vezes você não tem isso no culto presencial. Às vezes não, você não tem, porque você está ali presente. Se você foi no culto, você assistiu e muito daquilo vai se perder ao longo do tempo. Essa que é a verdade. Como a gente não tem o costume de anotar, então aí que se perde mesmo.
Aqui não, aqui você, né, mais uma vez eu repeti, eu falei disso semana passada, reprisa, reveja, pega o detalhe, tire dúvidas, releia, leia de novo. Eu estou falando aqui, estou antecipando para você que a próxima carta que a gente vai estudar é a carta aos Filipenses. Então, assim, se você ler essa carta, pelo menos o capítulo 1, para a semana que vem, né, eu sei que eu não vou terminar o capítulo, não vou esgotar o capítulo 1 no mesmo domingo, mas se você fazer uma leitura prévia acerca do texto que a gente vai estudar, enriquece o debate, embora a gente não esteja tendo debate aqui nessa plataforma, né? Infelizmente a gente não está tendo. Se fosse na igreja, né? Talvez a gente estivesse na metade ainda do livro da carta aos Colossenses, porque tem muito debate. Aqui a gente não está tendo debate, as perguntas elas não vêm, então a gente presume que os irmãos estão entendendo o que está sendo falado. Então, ou então estão se omitindo, né? Estão guardando a dúvida, o que é pior. Porque se você guarda a dúvida lá na frente, você pode estar diante de uma situação que você poderia ter sua dúvida esclarecida e você não esclareceu, e aí você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. E na escola bíblica você poderia ter aprendido como se comportar numa determinada situação e você não aproveitou esse momento, porque você não ficou com dúvida, ficou tímido, não quis. Então você pode tirar dúvida no próprio plataforma do YouTube, lá fazendo a postagem da pergunta. Você pode tirar dúvida através do grupo do WhatsApp ou mandar mensagem para mim no privado, se você não se sentir à vontade de usar essas duas plataformas, que são plataformas públicas, né? As pessoas vão ver que você está perguntando. Então, se você acha que não se sente à vontade, você pode perguntar para mim a qualquer momento, a qualquer hora do dia, inclusive de madrugada, só que eu não vou responder, logicamente, na hora, né? Eu vou estar dormindo, mas no dia seguinte eu vou ver e vou responder. Se eu não souber, eu vou procurar a resposta e vou trazer a resposta para o irmão e para mim. Porque a gente aprende juntos, né? Então, fica aí mais uma vez esse recado. Espero que os irmãos tenham gostado desse estudo, dessa carta aos Colossenses. Vamos estar orando para a gente estar dando início e encerrar essa carta hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma escola bíblica, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar e conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua vontade soberana sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ser com cada um dos irmãos, que o Senhor possa estar dirigindo o Seu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa estar dirigindo esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós iniciamos o capítulo 4, caminhamos até o versículo 6, né? Que foi quando a gente falou sobre a força da palavra e de como isso é importante na nossa identificação enquanto cristão. Amém? Não vou voltar muito nesse assunto, mas eu preciso dar uma relembrada nele, porque é importante. A gente está sempre frisando isso. O nosso testemunho, né, eu falei na semana passada, nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Se você é um embaixador, você representa. Eu até estava lembrando agora, antes de gravar, de uma situação que aconteceu comigo quando eu estava numa viagem dessa pela Marinha, e a gente estava num país fora, e o comandante do navio reuniu a tripulação e falou: olha, se vocês tiverem algum problema com qualquer coisa, a conduta de vocês tem que ser a seguinte: ou corre para o navio, ou corre, se vocês souberem onde corre para a Embaixada do Brasil. Por que isso? Porque dentro da Embaixada e dentro do navio, nós estamos no território brasileiro. Se você está no território brasileiro, ninguém pode fazer nada com você. Essa era a orientação que a gente tinha. Qualquer problema, corre para dentro do navio ou corre para dentro da Embaixada do Brasil. Porque dentro desses territórios, nós estamos resguardados pela legislação brasileira e não pela legislação do país que a gente estava. Então, assim, nós como embaixadores de Cristo, é assim também. Tá? Então, só que a gente não tem um território como a embaixada ou como um navio, que foi o caso que eu trouxe como exemplo. Mas nós mesmos somos o território. Então, aonde quer que você esteja, você é
um embaixador de Jesus, um embaixador do reino de Deus. E como embaixador do reino de Deus, você tem, e eu também, algumas obrigações, que é a de representar o reino de Deus de forma efetiva, com qualidade e com excelência. Isso significa dizer que a minha postura, a minha palavra, aquilo que eu falo, aquilo que eu manifesto diante de todos tem um peso muito maior, porque eu sou um cristão, porque eu creio no Senhor, porque eu sou um filho de Deus e por isso eu tenho certas responsabilidades. E também gozo, evidentemente, de alguns privilégios. Por exemplo, o maior de todos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Junto com isso, Deus sempre nos guarda. O Espírito Santo, os anjos, eles atuam sobre as ordens de Deus a nosso favor. Então nós somos guardados. Se passamos por algumas provações, se passamos por alguma dificuldade, tudo isso só pode ser, partindo do princípio que nós somos servos do Senhor, tudo isso serve para o nosso crescimento. E não foi aberta nenhuma brecha para que o diabo entrasse. Então tudo isso acontece para que nós possamos crescer e nos desenvolver dentro do reino, enquanto estamos aqui. Então, é muito importante esse último versículo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, nosso comportamento em sociedade, como eu falo com as pessoas, como eu me reporto a elas, tudo isso tem um peso muito maior por eu ser um servo do Senhor. Isso independe se você é pastor, diácono, não importa. Se você é servo do Senhor, você tem algumas responsabilidades com o Senhor e com o reino ao representá-lo. Amém, querido? E aí, a partir daí, por que eu estou falando isso agora? Porque o apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, ele começa a citar nomes. Tá? E ele não cita qualquer nome. Ele cita nomes de pessoas confiáveis. Ele cita nome de pessoas, ele indica e envia pessoas confiáveis. Ou seja, pessoas que ele disse, olha, esse cara aqui você pode confiar porque ele vai te ensinar o que está escrito nas escrituras. Ele não vai te levar para a furada, cara. Então ele começa a citar alguns nomes importantes na Bíblia. Vamos lá, na carta, né? Então vamos lá, versículo 7 do capítulo 4, ele já começa citando um nome. Ele começa falando assim, ó, Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Olha só as qualidades que ele coloca no camarada. Irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Então ele via esse servo, qualquer um? Não. Ele envia um servo amado e um fiel ministro. Para lá para onde? Para Colossos. Por quê? Porque ele lhe dará, provavelmente esse cara é o cara que está levando a carta. Tá? Ele que está levando, vamos lembrar que a gente está falando de uma carta que foi escrita e enviada algumas décadas depois da crucificação de Jesus. Então não existia um sistema de correio, certo? O apóstolo Paulo escreveu essa carta numa prisão. Evidentemente que a prisão que o apóstolo Paulo estava não é essa prisão que a gente está acostumado a ver, por exemplo, Bangu, 300 pessoas num espaço que cabe 10. Né? Por ele ser um cidadão romano, ele gozava de alguns privilégios. Um deles era de ficar preso numa casa. Por isso ele podia escrever uma carta. Então, ele envia essa carta, provavelmente esse é o cara, né, que vai entregar essa carta na igreja, ele vai enviar essa carta, mas ele não gozava de um sistema de correio. Então ele pega alguém que ele confia para poder fazer essa carta chegar ao seu destino e para que ela pudesse ter o efeito que ele espera que ela tivesse. Então ele não indica qualquer pessoa, ele indica alguém importante, ele indica assim, alguém que é um amado irmão ou um irmão amado e que é um fiel ministro, um conservo no Senhor, que vos fará saber o meu estado. Aí continua, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com outro cara. Ele não foi sozinho. Era muito comum, irmãos. Era muito comum os enviados pelos apóstolos, eles não eram enviados sozinhos, tá? Sempre eram em dupla.
até para poder, né, Jesus também, quando envia os discípulos, ele não envia um discípulo sozinho. Ele sempre envia em dupla. Isso é importante. Por que isso? Porque é importante andar pelo menos em dupla quando você é enviado numa missão. Porque se você cair, você vai ter alguém que te levante. E vai ter alguém para te motivar, para poder tá te levantando o astral e vamos conseguir, vamos alcançar, vamos lá, vamos lá. Então você tem alguém do seu lado que vai poder te ajudar nos momentos de fraqueza. Quando você vai sozinho, sozinho é isso. Caiu, caiu, ninguém vai te ajudar. Então vai ter que se motivar sozinho. Então andar em dupla é importante, tá? Então vocês vão perceber ao longo da Bíblia, na leitura, se não perceberam ainda, pode prestar atenção. Os enviados nunca são enviados sozinhos. Eles sempre são enviados em duplas e em alguns casos até em caravana, né? Como era o caso, alguns casos, por exemplo, quando Abraão envia os seus filhos. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo lembrar essa história. É Abraão? Não lembro. Mas vou dar um outro exemplo então, tá? Quando Moisés envia os espias. Pronto. Ele não envia um espia sozinho, né? Então, para vocês verem, né? Dos espias que foram, somente 2 deram parecer favorável. Ó, 2 de novo. Então, é importante a gente ter essa percepção de que quando a gente for enviar alguém, a gente nunca envia alguém sozinho. Beleza? Vamos lá. Então, olha, juntamente com um outro, Titico ele foi juntamente com um outro cara de confiança também, que foi com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, eles dois estiveram com Paulo. Paulo provavelmente lhes entregou a carta. E Paulo, no final, né, no final da carta, ele fala, olha, esses caras aqui, meu irmão, é o melhor que eu tenho para enviar. Uma vez, o pastor Moacir falou, não sei se foi numa ministração ou se foi numa conversa que tinha mais pessoas, mas ele falou uma vez que eu acho que o bispo Samuel falava isso, de que quando ele fosse enviar alguém, ele nunca enviava qualquer um, ele enviava o que ele tinha de melhor. Então o melhor, e vai enviar algum pastor, algum irmão para dirigir algum trabalho, ele não enviava o pior, ele enviava sempre o melhor. E a percepção de quem está sendo enviado, às vezes, dependendo de para onde está indo, é de que o cara nem me considera, ele não quer nem deixar do lado dele, ele quer se livrar de mim. Não, se ele está te enviando, se é esse o julgamento, né, a forma de trabalhar, então se você está enviando, você tem que se sentir honrado, porque o cara está enviando o melhor que ele tem. Então é importante a gente trabalhar debaixo dessa percepção. E o apóstolo Paulo trabalhava desse jeito. Tá? Então, olha só, aí ele continua, né, no versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. Aí ele já começa a falar daqueles que estão com ele lá na prisão, né? Então ele começa, olha só, Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste o mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Então, ó, aí ele coloca um que está saudando da prisão, olha, Aristarco está aqui comigo preso e está passando um perrengue aqui comigo, mas ele está enviando uma saudação para vocês. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebeste o mandamento, ou seja, esse Marcos foi, na verdade, quem fundou essa igreja juntamente com outros irmãos. Então ele já esteve lá e ele pretende enviá-lo novamente. Então olha só, Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca de qual recebeste o mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Beleza? Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então os cooperadores com o apóstolo Paulo eram essas pessoas. Tá? E aí continua, saudai-vos Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para os conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então Epáfras é como se fosse mais ou menos o pastor da igreja, né? Ele está lá constantemente, ele está conduzindo o rebanho daquela cidade. Então que Epáfras, né, ele coloca lá no versículo
12, né? Saudai-vos, Epáfras, que é do vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes e perfeitos e consumados em todas as verdades de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tenho grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e Ninfa, e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja na igreja dos laodicenses, e os que veio de Laodiceia lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões e graças seja convosco. Amém. Olha só, o apóstolo Paulo ele cita esses nomes, não é à toa. Tá? Ele poderia não citar e dar graça e paz a todos, valeu. Por que ele faz questão de citar esses nomes? Porque é importante a gente honrar a quem merece ser honrado. Tá? O que está por trás de toda essa lista de nomes que o apóstolo Paulo dá, não são qualquer nomes. Ele coloca pessoas que ele coloca como irmão amado, como servo fiel. Ele dá alguns adjetivos importantes para essas pessoas, né? Fiel ministro, né? Epáfras, que está aí com vocês, cara, honra esse cara, ele está batalhando por vocês, lutando em oração. Tudo isso ele fala por um objetivo, para que a igreja, não só de Colossenses, porque ele fala que essa carta ela serve para a igreja de Colossos, mas também serve para a igreja de Laodiceia. A mesma carta vai ser lida para duas igrejas, né? Então, tudo isso ele fala para que a igreja, as igrejas, né, que lessem essa carta pudessem honrar a sua liderança, honrar os seus líderes, as pessoas que estão lutando diuturnamente pela sua vida. Né? Jesus ele chega a falar para Pedro o seguinte: cara, se tu soubesse o que o diabo anda pedindo para fazer contigo, meu amigo, ele quer se andar com você. Então, entendam que a importância que a gente tem que preservar de honrar a nossa liderança, de saber quem são os homens que nos lideram, mas muito mais do que isso, é honrá-los. Tá? Então o apóstolo Paulo ele cita esses nomes não é à toa. Não foi porque ele quis tirar onda com os caras e falar assim, ó, tem uma elite aqui comigo. Não é isso não, cara. Ele está falando isso porque ele quer que esses homens, principalmente os últimos, porque esses caras estão constantes com eles lá, sejam honrados por essas pessoas. Então nós, como igreja, como servo do Senhor, tem gente que está acordando de madrugada, que está orando pela nossa igreja, que está orando pela sua vida, cara. Honra essas pessoas, tá? Honra essas pessoas porque elas estão lutando por você e você não está nem vendo. Então a gente tem